Muito boa noite, minhas amigas e meus amigos, aqui presentes para mais um estudo do Evangelho aos domingos, como nós fazemos no Grêmio Espírita Perseverança e Caridade desde o início do ano de 2022. Eu me chamo Iramar Martinez, sou trabalhadora desta casa abençoada, que há 108 anos labora no bem, divulga a mensagem do Cristo e acolhe tantos corações necessitados como todos nós, não é? Então, antes de iniciarmos propriamente o estudo, vamos fazer como também costumamos fazer antes das tarefas espíritas. Vamos orar, vamos nos conectar ao Pai Celestial, o doador da vida, o doador de bênçãos, a luz verdadeira, infinita, que ilumina em todas as direções. Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez em seu nome, em nome do Mestre Jesus, o governador amoroso desse planeta de provas e expiações, que é a nossa casa amada, o palco onde nós desenvolvemos as nossas potencialidades, nos curamos. Agradecemos por essa oportunidade bendita. Rogamos a presença dos benfeitores, rogamos luz para os nossos lares, que a compreensão, a paz, o verdadeiro amor, hoje, na feição da piedade, essa dádiva, essa bênção que todos nós podemos utilizar no nosso dia a dia, como devedores que somos da lei. Obrigada, Pai Celestial, obrigada, Mestre Jesus, que os benfeitores possam trabalhar em nossos corações, em nossas mentes, para que se dilatem todas as nossas potencialidades, possibilidades, e que juntos possamos formar essa atmosfera benéfica em todas as direções e especialmente em nossos lares. Assim seja. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos dar início ao estudo do capítulo 13, no item 17, a piedade. O capítulo 13, que é esse capítulo também vasto, como tantos outros que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, e que nos traz a oportunidade de reflexões tão importantes acerca de sentimentos, de comportamentos, que dizem muito respeito ao nosso atual estágio evolutivo. Ou seja, o espírito que já tem uma conexão maior com a lei divina, com as leis morais, com as leis imorredoras que regem o universo, com certeza tem se preocupado em atuar de acordo com essa proposta do Cristo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Hoje, mais propriamente, vamos falar da piedade, vamos fazer uma pequena leitura do trecho e vamos fazer alguns recortes bem específicos para a gente conversar a respeito desta oportunidade de evolução. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. E quando, por uma doce simpatia, vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Que bonito! Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, dos que sofrem, dos que estão desesperados, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino Messias e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Então, o maior exemplo, o exemplo máximo do exercício da piedade
para com o próximo é o próprio Mestre Jesus. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade tão importante. A beneficência, o amor ao próximo é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz lhes estender mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por instante sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. Vou repetir. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Que profundo isso, né? Quando a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta, sem dúvida, a alma experimenta, ao contato da infelicidade alheia e voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. O sentimento verdadeiro, né? Aquela ressonância que nós sentimos no íntimo, no fundo da alma. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz que se emociona com a pressão da mão amiga. Um abraço afetuoso, uma mão amiga estendida, um ombro, um ouvido. Quantas belezas! E cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Essa primeira virtude, da qual é irmã, então a piedade é irmã da caridade, e cujos benefícios prepara e enobrece a alma. A alma se torna nobre quando ela pode ser expressão desse amor verdadeiro, dessa preocupação genuína para com o sofrimento alheio. Essa mensagem ela é de 1862, pelo Espírito Miguel, em Bordeaux, na França. Veja que mensagem belíssima. Veja quantas oportunidades de tantas reflexões, né? Nós sabemos que piedade é uma palavra que significa compadecer-se, né? Ser piedoso é ter compaixão pelo sofrimento alheio, né? É alguém que se preocupa verdadeiramente com o sofrimento alheio. Mas muito diferente da palavra pena, que nós utilizamos muito, né? Ah, eu tô com pena de A, eu tô com pena de B. Porque a pena é aquele sentimento estático. Nós muitas vezes sentimos a dor do outro, mas nos paralisamos. A compaixão é aquele sentimento dinâmico que nos permite, nos proporciona sairmos da nossa zona de conforto e ir de encontro àquele que necessita, àquele que está passando pela dificuldade, né? A palavra piedade, na sua origem latina, ela significa ser bondoso, ser devoto, ou então aquele que cumpre deveres, né? Pius seria a palavra em latim, ou até pietas também, mas mais propriamente pius, né? Palavra latina que significa bondoso, devoto, piedoso ou cumpridor de deveres. Nós vamos ver em uma das epístolas de Paulo, apóstolo, né? Aquelas verdadeiras
lições que Paulo nos traz em Atos dos Apóstolos, com as suas epístolas, aquelas comunidades nascentes, aquelas igrejas, reunião de pessoas que congregavam, que pensavam de maneira parecida, de maneira idêntica e que queriam realmente vivenciar aquelas experiências propostas pelo Cristo. E Paulo vai dizer que a piedade seria aquele sentido de responsabilidade, de cumprimento de um dever que nós teríamos com o próprio Cristo. Essa necessidade de nós restituirmos ao Cristo aquilo que ele nos deu, ou seja, o amor do Cristo por nós. Então seríamos piedosos, toda vez que fôssemos instrumentos de amor para o sofredor. Todo aquele que se apresenta à nossa frente com qualquer necessidade, com qualquer dificuldade, que nós possamos de alguma forma minimizar, suavizar esse sofrimento, estaríamos, portanto, cumprindo um dever com Cristo, não é? Que veio nos ensinar amor, desprendimento, compaixão verdadeira, né? O sair de si para estar no auxílio, na ajuda àquele que sofre. Então, compadecer-se de alguém é exatamente ser instrumento de melhora, de minimizar, de acerenar aquelas dores muitas vezes pungentes pelos quais tantas pessoas passam, principalmente nos dias de hoje. Quantos corações aflitos, quanta dificuldade, quanta necessidade de consolo e de esclarecimento nas nossas casas espíritas nós estamos vivenciando. E aí a gente pode falar, né? Nós que somos espíritas, do atendimento fraterno, dessa oportunidade que nós temos de acolher as pessoas, de conversar, de ouvir, né? De expressarmos realmente a nossa porção fraterna naquele momento. Quantas dores, quantos sofrimentos, quantas dificuldades. Nesse momento na Terra vive-se verdadeiramente muita dor, muita necessidade de reparação, muita necessidade de nos religarmos a Deus. Talvez as forças do passado com as quais nós ainda não soubemos resolver as nossas pendências íntimas, não é? Aquilo que ficou pendente, aquilo que ficou mal feito, aquilo que foi deliberadamente feito de maneira errada por nós, porque nós sabemos que temos um passado muito grande que nos acompanha, com certeza agora bate à nossa porta e nos reclama. Então, nesse momento, todos nós que estamos no corpo físico nesse planeta, todos estamos vivenciando alguma dificuldade. Uns mais, uns menos, uns com mais dificuldade de aceitação, outros aceitando segurar a sua cruz e seguir, né, adiante, mas nem todos. Uma grande parte da população terrestre hoje vive muito sofrimento. E nós que já temos essa condição de percebermos a importância da mão estendida, a importância de sairmos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, não é? Esse ego que ainda escraviza tanto o espírito. Mas nós que já temos essa consciência um pouco mais dilatada, nós que já temos oportunidade de vivenciarmos a proposta do Cristo, ainda que minimamente, porque ainda somos também muito necessitados, com certeza seremos cobrados para que sejamos piedosos com aqueles que se nos apresentam com suas dificuldades. Então, é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, é a virtude que mais nos aproxima dos seres celestiais, dos espíritos puros. E aí a gente tem um exemplo máximo que é o Cristo. O Cristo teve uma vida aqui do que a gente conhece, do que a gente sabe, que foi um verdadeiro canto, um verdadeiro hino de amor ao próximo, de desprendimento em todos os sentidos, não é? Que não fez acepção de pessoas, que não escolheu uns em detrimento de outros, que ouviu a todos, que curou a todos que puderam ser curados, né? Que não fez distinção de classes sociais, de religiões, de sexo, de nada. O Cristo realmente deu esse exemplo maior que nós precisamos seguir, no sentido do não julgamento, né? No sentido de não apontarmos o erro alheio, porque toda vez que perdemos tempo apontando o erro do outro, julgando o erro do outro, estamos deixando de evoluir, de reparar as nossas próprias faltas, não é? Então, há uma suavidade penetrante que nos alegra
quando podemos ser úteis, né? O devotamento é o esquecimento de si mesmo. Precisamos treinar o esquecimento de nós mesmos, não só para com aqueles que fazem parte do rol dos nossos escolhidos, os familiares, né? E principalmente aqueles familiares que a gente mais gosta, porque os familiares que causam problemas, a gente quer distância, a gente não quer ver o sofrimento muitas vezes, e a gente tem aquela desculpa, né, de que ver o sofrimento me causa um certo constrangimento, etc, etc. E isso não deixa de ser também egoísmo, não é? Porque toda vez que nós vemos o sofrimento de alguém, temos que sim temos que agir no sentido de minimizarmos de alguma forma aquele sofrimento. Não vamos resolver todos os problemas do mundo, não temos condições de resolver os problemas das pessoas de maneira inteira, não é? Porque a gente sabe que muito depende do próprio comportamento de quem sofre, mas sempre podemos, pelo menos, expressar uma oração, um sentimento bom, uma mão, um ouvido, um abraço, uma palavra de incentivo, de consolo, de conforto, de esclarecimento. Nem sempre teremos a moeda, nem sempre teremos o bem material para ceder, mas com certeza sempre temos algo de bom que pode ser passado para aqueles que necessitam. Nenhum de nós é tão pobre, né, que seja destituído de uma palavra de encorajamento, de incentivo para um irmão necessitado. Então, o sentimento mais próprio para nos fazer progredir, domando o nosso egoísmo e o nosso orgulho, é a piedade. Mesmo para com aqueles que nos perseguem e caluniam. Conviver com eles seria muito difícil, por uma questão energética, por uma questão de que nós ainda não conseguimos suplantar determinados sentimentos ruins que nós sentimos, né? Mas podemos orar por eles, pedir a Deus que eles se refaçam, que eles saiam dessas ideias equivocadas, que eles parem de praticar o mal, deliberadamente ou não. Orar uns pelos outros é também praticar a caridade, é ser essencialmente piedoso, sim, principalmente no mundo de hoje, onde nós necessitamos mais do que nunca mudar o padrão vibratório desse planeta, mudar psiquicamente a atmosfera desse planeta, não é verdade? E eu acho mais interessante, né, que nessa mensagem de Miguel, ele diz que nós não devemos sufocar nos nossos corações essa emoção celeste. Ela está em nós. Sermos compassivos, sermos piedosos está em nós, porque a nossa essência é divina. Já fomos criados, né, na nossa programação, se assim a gente pode dizer, divina, está o sentimento de piedade. Todos os sentimentos bons em germe estão em nós. Só depende da nossa coragem moral de praticá-los. Como diz Joana de Ângeles, precisamos ter essa coragem, precisamos nos animar para isso, porque muitas vezes uma palavra cura e salva muito mais do que o bem material, né? Porque somente resolver a questão material das pessoas, a gente sabe que não acaba com o infortúnio, não acaba com as misérias morais. Tantas pessoas hoje estão aqui na Terra vivendo agruras terríveis, morando em palácios, morando em verdadeiros centros de excelência, de luxo, etc. Mas estão solitários, estão ensimesmados, estão vivendo angústias, desesperos, abusos, revolta, remorso, sentimento de culpa. Então não é a opulência, não é o bem material, é a pacificação da mente e do coração. A pacificação, inclusive, da nossa herança espiritual. Todos nós somos herdeiros de um passado que, nesse momento, ressoa muito em nós. E pacificar, né? Acolher esse homem velho, escutar esse homem velho, homem no sentido de ser humano, né? Escutá-lo, ouvi-lo, sem julgamento, cuidando, etc., é a forma de nós auxiliarmos nessa cura tão necessária para realmente vivermos melhor. E aí sim, onde quer que estejamos, estaremos bem, né? No palácio ou na casa simples e humilde, porque isso não é o mais importante, né? Então, a gente não pode deixar de assumir, né, a necessidade de estarmos com os que sofrem,
Os que sofrem necessitam dos corações bondosos, os que sofrem precisam da compaixão, né? Daqueles que já deram um passinho de formiga adiante, que somos nós, porque já conhecemos o Evangelho do Cristo e agora precisamos praticar. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. E esse aprender que a música de Beto Guedes nos traz é exatamente a prática. Precisamos praticar, precisamos praticar. Sem prática a gente não aprende, porque a lição a gente já sabe, né? Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz que se emociona com a pressão da mão amiga, com um abraço afetuoso, com o simples estar presente no momento de dificuldade, uma mensagem de encorajamento no momento difícil, né? O silêncio ativo, aquele silêncio que por dentro ora, que vibra positivamente pelo sucesso de alguém, pela paz de alguém, pela cura de alguém. Todos nós somos instrumentos de cura, de autocura, mas também da cura do próximo. Então, sermos piedosos no mundo de hoje, sermos compassivos no mundo de hoje, é algo urgente e necessário. E como a própria origem da palavra diz, é o cumprimento de um dever, principalmente para com Cristo. O cumprimento de um dever. E aí, somente para nós arrematarmos, não passarmos tanto da hora, né? Foi perguntada a uma antropóloga, Margaret Mead, e é bem interessante isso. Uma estudante perguntou a ela qual é o primeiro sinal de civilização. E essa estudante esperou que ela dissesse, e aí a gente está falando das civilizações antigas, né? O que é que a antropologia, a história como um todo, identifica como um sinal de civilização nos agrupamentos mais antigos, né? Nos primeiros hominídeos, nos primeiros agrupamentos humanos, assim, se assim a gente pode dizer. Então, essa estudante esperou que ela dissesse um pote de barro, uma pedra de amolar, uma arma, um anzol, algum artefato, né? E Margaret disse, um fêmur curado. O fêmur é o osso mais longo do corpo, ligando o quadril ao joelho, como a gente sabe. Em sociedades sem os benefícios da medicina moderna, leva cerca de 6 semanas de descanso para a cicatrização de um fêmur fraturado. Então, encontrar um fêmur fraturado e curado nessas civilizações antigas significa que alguém cuidou dessa pessoa, né? Porque antigamente os agrupamentos eram coletores, né? Eram caçadores, eram coletores. Para sobreviver, era cada um por si, Deus por todos. Depois os agrupamentos familiares nasceram, e aí aquela ideia de família veio mais recentemente, de sociedade, de Estado, tudo isso é mais recente. Mas, muito antigamente, as pessoas tinham que realmente se virar. Então, um fêmur quebrado, né, um osso importante do corpo quebrado, significava que aquela pessoa iria perecer, iria ser atacada por outros animais, iria ser atacada por inimigos, não seria também capaz de se alimentar, de beber água, etc. Então, a partir do momento que os cientistas, que os pesquisadores encontraram um osso fraturado, curado, significa que alguém se preocupou com este outro, né? Que cuidou, que alimentou, e ele pôde ter o seu osso cicatrizado e pôde se restabelecer. Esse seria o primeiro sinal de civilização, segundo Margaret Mead, né, uma antropóloga americana. Muito interessante isso, né? Então, o preocupar-se com o outro, o alimentar o outro de bons sentimentos, de boas palavras, de uma convivência afetuosa, respeitosa, tudo isso é ser piedoso. E na sua expressão maior, hoje em dia, é exatamente levar a paz para os que precisam, ser instrumento de paz onde quer que nós estejamos, no nosso trabalho, na nossa casa, na família, né? Nos agrupamentos religiosos, onde quer que estejamos, que sejamos instrumentos de paz. Então, que o exemplo de piedade do Cristo possa nos animar, possa nos fazer refletir durante a semana que se inicia, e que as bênçãos trazidas por essa mensagem morredora, por essa mensagem libertadora, possam realmente fazer parte da nossa vida. Que na casa de cada um de nós agora, um anjo tutelar esteja presente, nos auxiliando nas reflexões necessárias para que realmente tenhamos coragem, né, de praticarmos a verdadeira piedade. Que Jesus nos abençoe,
Aqueles que assim desejarem podem trazer a sua água para fluidificar nesse momento, para a gente beber essa água durante a semana, né? A gente sabe quantas bênçãos a água fluidificada pode trazer para a nossa vida, tanto psiquicamente como materialmente, né? No corpo físico, no corpo espiritual. Então, aqueles que assim quiserem, vamos colocar agora água para fluidificar, para que os espíritos de luz coloquem nessa água aquilo que seja de melhor para cada um de nós. Então, vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade tão refazedora, pela oportunidade de nos irmanarmos todos e todas num só pensamento, que é o de sermos instrumentos de paz, instrumentos de compaixão, instrumentos piedosos onde quer que estejamos. Obrigada, Mestre Jesus. Habita nossos corações e nossas mentes, habita nossos lares, leva a paz, a compreensão, o espírito de perdão, de abnegação, de humildade, de simplicidade, que possamos nos desvestir de tudo aquilo que ainda nos atrasa e nos arrasta para o mal. Que tenhamos uma semana tranquila e produtiva no bem, que todas as nossas dificuldades possam ser resolvidas com bom senso e tranquilidade, que estejamos fortalecidos para aquilo que se apresentar e que no próximo domingo estejamos novamente aqui reunidos nesse canal do GPEC para o estudo do Evangelho, para as bênçãos necessárias. Assim seja. Muita paz.